Roraima é o estado mais indígena do Brasil. E a base daqui não é aquele tipo de herança de museu, é povo vivo que hoje vai comer diferente de acordo com o chão onde ele pisa. São vários povos indígenas diferentes, espalhados por 3 Roraimas também diferentes, que vão definir o que vai ter em cada região e o que vai entrar na panela. A gente que já estava aqui muito antes de sequer existir o Brasil, quando ainda éramos Pindorama, e continuam seguindo o seu jeito próprio de comer. E aqui eu não estou dizendo que é aquele tipo de povo que fica espremido e contido num cantinho, não. Boa parte do território são terras indígenas, desde ali dos Campos do Lavrado até a fronteira da Serra. Então, primeiro, uma coisa que todos eles partilham e nunca pode faltar nos povos indígenas: a mandioca. É aquela que, dependendo do tipo, se for a brava, vai ter que ser espremida, fermentada, torrada, até você conseguir tirar esse veneno. É dela que vai sair o beiju, o tucupi, o caxiri, as farinhas. Ela é a base, o chão das cozinhas indígenas. E isso vai ser por todo o território. Só que, como a própria geografia do estado muda, cada região vão ter as suas próprias variedades de mandioca. E a partir dela, da base, cada povo vai se sustentar com acordo do que a terra dá. Você sobe a serra lá no alto e você vai chegar nas regiões de fronteira, com a Venezuela, com a Guiana. É onde vão viver os Igaricó, pertinho do Monte Roraima. E por ser mais alto, o clima é mais fresco e eles vão plantar nas encostas dessas planícies elevadas. E ali eles vão ter um calendário próprio, coisa que na planície baixa, naquele campo plano, não vai ter. E além do caxiri que eu já comentei, eles vão ter também outras bebidas fermentadas, por exemplo, feitas de cana, de abacaxi, e elas vão estar ligadas à própria religião deles, a areruia. E nesse tipo de mesa de altitude vão entrar coisas que no cardápio deles não vai ter no cardápio de quem vive embaixo. Por exemplo, vai ter rã, vai ter formiga saúva, vai ter aquela lagarta torrada. Por ter uma outra geografia e outro clima, vai ser a proteína que a serra própria vai dar. Dali desce para a floresta fechada, ali na parte oeste e sul, os rios do Uraricoera ou Toototobi. Ali na região desses rios vocês vão encontrar os povos Iacuana, os Yanomami, aquele tipo de ambiente de mata densa de verdade, floresta. Então você vai encontrar roça com pupunha, com banana. E aí a mesa vai se completar também com caça de anta, de queixada, aqueles peixes de garapé escuro. E também é dessa floresta que sai um cacau nativo, que a gente vai encontrar mais pra frente nesse episódio ainda. E nesse estado também vai ter aquele campo aberto, o lavrado, que eu já comentei no episódio anterior, onde vai ter os macuxi, os uapixana. Ali é savana, sol forte e aquele caldo de pimenta que a gente já conheceu antes, a da morida. É beiju na chapa, é o cariru no caldo, o peixe do Rio Branco, mas também lugar de caça moqueada ali na brasa e séculos depois do boi que entrou para ocupar o lugar. Agora imagine esse panorama. Mesma raiz deles, a mandioca, mas são chãos diferentes e mesas diferentes, porque o acesso ao que tem na região de cada um deles vai mudar a sua própria mesa. A comida de Roraima é feita de muitos povos diferentes, e aí você tira um deles e vai faltar um pedaço da mesa do estado. E essa base indígena não ficou ali trancada na aldeia, porque quando o não indígena chegou, ele também provou, gostou e absorveu também para si. E foram assim que muitos pratos indígenas são comidos até hoje, e um deles especificamente virou o prato do estado. O prato que representa Roraima Brasil afora é indígena. E hoje, quem levanta ele como bandeira do estado não necessariamente é o próprio indígena. Esse caldo é a da morida, aquele caldo que vai ter peixe, pode ter caça, vai ter boi e vai ter aí muita pimenta. A gente já viu ele no primeiro episódio, mas aqui eu vou abordar ele de outra forma. Ele nasceu ali nas aldeias do Lavrado, dos macuxi, dos uapixana, das etnias que existem na região. Só que aí aconteceu uma coisa que alguns estudos já registraram. As famílias antigas não indígenas do estado, aquelas que foram as pioneiras ali no processo de colonização, começaram a experimentar, gostaram e adotaram. E dali foi o processo evolutivo geração a geração. Levaram para casa, levaram para a cidade, levaram para o restaurante. Só que aí ela não ficou só no interior, ela também foi para a cidade. Hoje ela é servida em Boa Vista e ela já foi até representante de salão de turismo lá em Brasília. E como as cidades são estruturas mais cosmopolitas, ela vai se reinventando, entrando em ingredientes que nas aldeias não existiam. Ele era um caldo de aldeia que acabou virando um cartão de visita do estado inteiro. E a da morida aqui é só a ponta, é só um exemplo. A própria mesa roraimense ela vai ser construída com esses encontros. De um lado você vai ver a matriz indígena, a da morida, o beiju, o tucupi. Do outro, o peixe de rio, aqueles peixes amazônicos que vão ter ali por toda a região norte. E aqui na mesa de Roraima vai ter o peixe a delícia, a caldeirada, ele gratinado com queijo, ideias que veio de lá de Manaus para Roraima e Roraima adotou como se fosse sua. Tem um terceiro elemento aí também, a carne, o nordestino subindo para cá em busca de trabalho, trabalhar com gado. Só que aí com ele também trouxe o pilão, ele trouxe a tradição de salgar a carne que ele já dominava lá na seca. E esse foi aquele tipo de elemento que ajudou a moldar o churrasco, a carne de sol na nata ali da região do Lavrado. E esse tipo de mistura é forte por um motivo duplo. Roraima vai ter a maior proporção de indígena do Brasil, mas também cheio de gente vinda do Pará, do Maranhão e até lá do Rio Grande do Sul.
E aí juntou todo esse povo e foi comer na mesma mesa. E nela você vai ter aquele caldo indígena com pimenta, vai ter aqueles diversos peixes de rio amazônicos, vai ter a carne salgada nordestina, isso dividindo o mesmo cardápio, tudo isso junto tratado como comida ali. Tem alguns autores que estudam a gastronomia do estado e resumem ela em uma única palavra: caldeirão. A principal marca de Roraima é a mistura em si, mais do que um principal prato sozinho. E é isso que constrói essa identidade alimentar de Roraima, essa mistura específica naquele lugar específico. O indígena que sempre estava aqui, o rio que sempre deu peixe, o nordestino que subiu fugindo da seca, o boi que chegou para segurar as fronteiras. E ao longo das gerações, os outros povos que foram chegando e adicionando essas camadas. Cada um foi trazendo o que sabia, e a mesa de Roraima foi juntando isso de forma orgânica e natural. Só que essa mesa misturada é mais a Roraima do campo e as das cidades. Sobe pra serra, lá no alto, e a comida começa a mudar de conceito. Porque lá vira um outro tipo de comida que o calor do lavrado nem imagina. Todo mundo, quando pensa na Amazônia, imagina aquele calorão fechado da floresta. Só que lá no alto, nas serras de Roraima, o clima esfria e a cozinha vai esfriar junto. Ali é a parte alta do estado, ali é aquelas serras coladas nas fronteiras com Guiana e Venezuela, perto do Monte Roraima. Ali é onde vive os Ingaricó, um dos povos das terras altas. E é justamente essa altitude que vai acabar mudando tudo. O ar é mais fresco, o chão é de encosta, e as regras dali vão ser as regras da serra e não as regras do rio. Então, começando pela roça, ela não vai ficar naquele terreno plano, aberto ali no facão. Ele vai ser aquele tipo de roça de ladeira, plantada ali na vertente da montanha. E ali eles também vão ter um calendário próprio. Os Ingaricó vão abrir essa roça no período de seca. Eles vão abrir também naquele período de chuva fininha. Cada plantio vai ter o seu tipo de cultivo e tempo. E cada família vai acabar tocando várias roças ao mesmo tempo. Umas menores, outras maiores, isso para fazer aquele controle e ter comida pro ano inteiro. Ali vai entrar mandioca, mas também diversas outras, como batata doce, cará, banana, pimentas, abacaxi, cada uma achando o seu cantinho na encosta. É a agricultura deles lendo a própria geografia da montanha. Esse clima mais alto de frescor faz algumas plantas vingarem muito melhor do que as que ficariam lá embaixo, que elas penariam, lá no calor. E aqui entra uma das maiores diferenças. Na serra, uma boa parte da comida vai vir da coleta e da caça. E aí você vai subindo a mata alta, vai colhendo frutas silvestres, mel, cogumelos, coisas que o plano lá embaixo, o campo aberto, quase não vai usar. São frutas e sabores que vão ganhar um outro peso porque estão ali no frescor da altitude. Pesca aquele tipo de peixe miúdo dos igarapés frios que vão descendo da pedra. E a proteína do dia a dia vão incluir também itens que vão assustar quem vai de fora. Você vai encontrar rã, formigas, lagartas. Então quem cresceu ali é a serra sendo generosa do jeito dela. E também tem as bebidas. Além do caxiri, os Ingaracó também fazem fermentados como o de cana, fermentados de abacaxi. Elas são guardadas para as festas da Areruia, que é uma religião própria ali dessas terras dos altos. Elas vai ser uma religião que nasceu dos povos indígenas com um encontro com o cristianismo. E geralmente é nessas festas que essas bebidas são consumidas. E dentre elas vai ter o caxiri, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E aí você junta tudo isso e nasce uma coisa rara quando você pensa em cozinha amazônica. Ali é uma cozinha de montanha, de clima ameno, feita principalmente por conta de caça e de coleta, mais do que de próprio plantio. E isso tudo quando você pensa que está dentro do maior bioma tropical do planeta. Enquanto o lavrado tá lá suando no sol e comendo o peixe do rio, a serra que tá ali do lado vai comer cogumelo de mata alta, vai comer rã de igarapé frio. É o mesmo estado, mas são dois mundos de comida que quase não se encostam ali no prato do roraimense. E da Serra Fresca, agora a gente desce pro fundo da Floresta Fechada, na região oeste e sul. É lá que mora um tesouro que tá virando chocolate, e também uma história de resistência em torno dela. O chocolate que você come nasce do fruto amazônico. E hoje, no fundo da floresta de Roraima, os Yanomamis fazem chocolate com um cacau que cresce sozinho no fundo da floresta. Então vamos por parte, porque aqui essa história é muito bonita, mas também tem o seu lado duro. Primeiro o cacau, que o cacaueiro é uma árvore da floresta amazônica. Ele nasceu aqui, na sombra da mata, muito antes de virar barra de chocolate lá na Suíça e na Bélgica. E na terra Yanomami, ao longo dos rios Uraricoera e Tolototobe, ali entre Roraima e Amazonas, tem cacau nativo. Cacau já cresce ali de forma natural há muito tempo, sozinho dentro da mata, muito antes de qualquer começar a colocar a plantinha em fileira. E aí que entra o trabalho das comunidades Iekuana e Yanomami. Eles vão colher esse cacau, vão fermentar, vão secar ali mesmo nas aldeias, num lugar que eles vão chamar de waikais. Depois disso, essas sementes vão virar aquela barra de chocolate, com a ajuda de um chocolatier vindo de fora. E o resultado disso é um chocolate literalmente de verdade, 70% massa de cacau e os outros por cento rapadura orgânica. Nada mais. Uma barra como essa é ou não é o que representa o nome Theobroma, comida dos deuses, na moral. Ali é aquele cacau de floresta fermentado na própria aldeia, chocolate que nenhuma fazenda vai conseguir reproduzir.
Ele vai ser aquele tipo de chocolate que representa o gosto específico daquela região da mata. Chocolate fino, disputado por gente que é especialista em cacau. E os próprios números mostram uma coisa aí nascendo. A produção saltou de 40 quilos em uma safra para 200 na seguinte, com técnicas de manejo. Só aí na primeira leva deu mais de 1000 barras de chocolate. Só que essa história não vai parar aí só no Yanomami não. No sul do estado, ali em regiões como Caroebe, você vai ver diversos agricultores também apostando na indústria do cacau. Estão investindo e esperando essa grande safra. Só que por mais que a história do chocolate seja maravilhosa, tem sempre um lado pesado nela. A terra Yanomami é uma das mais invadidas pelo garimpo. Nos últimos anos isso virou caso de emergência, com criança morrendo de fome, morrendo por conta de doenças. O garimpo envenena o rio com mercúrio, ele alicia o jovem com promessa de dinheiro rápido. E essa história do chocolate entra bem no meio disso tudo, dessa disputa. Ele é renda de quem já vive ali há gerações, quem depende da floresta em pé, sem envenenar rio, sem envenenar floresta. É o tipo de motivo para ficar nessa terra, cuidar dela, ao invés de deixar ela servir para o garimpo. Ela vai ser o tipo de comida como resistência ao garimpo, e isso no sentido mais literal que tem, porque dá para olhar em volta e abrir esse panorama. O cacau saiu dessa floresta séculos atrás, começou a rodar o mundo, chegou lá na Suípa, virou chocolate mundial, num lugar que não tem um único pé de cacau. E agora ele volta para a mão de quem sempre morou ali, e agora virando renda como forma de proteger seu próprio território. Então quem morde uma barra de chocolate deliciosa dessa, não está comendo só algo muito bom, ele está mordendo um pedaço da floresta que alguém luta para continuar existindo. E agora a gente vai para uma bebida que atravessa todas essas comunidades, da serra ao lavrado à floresta. É aquela que corre no trabalho, de mutirão, na festa. Em muitas comunidades de Roraima, quando o povo se junta para abrir uma roça, o trabalho é pago com uma bebida. E que bebida é essa? É o caxiri. O caxiri vai ser uma das diversos tipos de bebidas fermentadas a partir da mandioca. Encare como uma cerveja de mandioca, se você quiser. Ela é feita à mão, quase sempre pelas mulheres, e vai correr ali entre vários povos, desde a serra ao lavrado. Esse tipo de preparo ele vai ser engenhoso e bem antigo, para cozinhar a mandioca, amassar e deixar fermentando na água. Tem um detalhe aqui que choca muita gente quando ouve pela primeira vez. No método mais tradicional, mais antigo, parte dessa mandioca vai ser mastigada antes de entrar na panela. Na nossa saliva tem uma enzima chamada ptialina. Ela ajuda a quebrar o amido e ligar o processo de fermentação mais rápido. Parece nojeira para quem não conhece, mas isso é pura bioquímica. E é o tipo de conhecimento que esses povos indígenas já dominavam há muito tempo, só de fazer e observar. E aí depois desse processo todo, é só esperar. Um dia de fermentação, a bebida vai ser um pouco mais fraquinha, mais doce, até criança pode tomar. 3 dias, ela já começa a ficar mais forte, mais alcoólica. E aí se entra mel ou alguma fruta doce, essa levedura vai ganhar força e vai ficar mais alcoólica ainda. Ali é a mesma bebida, o mesmo caxiri, mas dependendo do tempo, vão chegar resultados diferentes. A versão mais fraca, ela também alimenta, porque vai dar aquela força para um dia de trabalho, de labuta. Agora o que faz o caxiri importar de verdade, ele é o combustível do trabalho coletivo. Quando uma família precisa derrubar mato e plantar uma roça inteira, ela não contrata ninguém, ela chama a comunidade. E aí eles juntam isso no mutirão, no ajure. Todo mundo trabalha ali junto o dia todo e o pagamento é comida e caxiri sendo servidos. A bebida sustenta o esforço e também transforma esse trabalho pesado numa festa. Sem o caxiri, dificilmente vai juntar aquela quantidade de gente que ele precisa para um dia de enxada. E aí no fim, quem ajudou come e bebe e sabe também que quando ele precisar, ele vai ter ajuda. Só que o caxiri não fica só ali no ambiente de trabalho, ele também é aquele tipo de coisa que você presenteia, dá as boas-vindas pro visitante. É também o que vai correr nas festas e nas celebrações. Tem o pajuaru, que é um primo mais forte dele guardado para as grandes celebrações, para dias mais específicos. A bebida, geralmente ela vai marcar todo esse momento de quando a comunidade se junta. Uns dizem que a bebida é para qualquer hora, outros que é mais de ocasião. Mas o fio da meada é sempre o mesmo, onde tem caxiri, tem gente reunida. É bem diferente do nosso jeito mais moderno, cosmopolita, de cidade. A gente separou a coisa do trabalho, a gente trabalha sóbrio e depois bebe. Ali é diferente, as duas coisas são as mesmas. O caxiri é o que paga a multidão, é o que vai selar aquele contrato que foi combinado. Mas muito além disso, ele também é a liga que mantém a comunidade unida. E dessa bebida ancestral, dessa história profunda indígena, a gente pula para um elemento que parece totalmente improvável na mesa roraimense. Uma fruta gigante que fez do lavrado uma potência, e quase ninguém associa quando pensa mata amazônica. Poucos pensam na Amazônia e vão imaginar logo um melão d'água. Mas Roraima é potência quando o assunto é melancia, e é justamente o lavrado, aquela região seca, que faz ela virar potência. E aqui chegamos no elemento mais improvável de todos quando se trata de Amazônia:
A melancia. Lembra do lavrado, aquilo que já abordamos lá atrás? Aquela savana de solo arenoso, sol forte que vai secar de março a dezembro. Para floresta densa, esse chão é pobre. Mas é justamente isso que a melancia pede. A melancia adora terra solta, sol direto, e o lavrado vai entregar isso ali, ó, de mão beijada para ela. Então onde a mata em volta teria dificuldade, a melancia prospera. E aquele sol duro de estação seca que machuca praticamente todo o restante, é justamente o que a melancia precisa para ficar madura e docinha. E aqui não é aquele tipo de plantação de fundo de quintal não. A melancia virou um dos pontos mais fortes da agricultura familiar do estado. Ela vai ter em quase todo o município do estado, com os pontos fortes sendo ali em Bonfim, Alto Alegre, Normandia. Alguns poucos municípios juntos já concentram mais de 75% da produção do estado inteiro. E olha, isso rende, dependendo de como for tocado, passa de 20 toneladas por hectare. É a cultura de retorno rápido, dá dinheiro em poucos meses, tem retorno garantido, e é por isso que muitos agricultores abraçaram essa cultura. A área plantada no estado já passa de mais de 1.000 hectares. E aí um estado que você imagina como aquela floresta fechada, na verdade é um grande produtor de melancia. Nas feiras de Boa Vista ela vai vir praticamente empilhadas em montanhas. Ela é barata, ela é a cara da estação seca. E ela acaba fechando essa história de uma forma um pouco inesperada. Ela tá na mesa do milho roraimense, mas ela é o elemento menos indígena de todos. A melancia foi chegar bem depois com a ocupação e ela não tem raiz nas florestas, ela não tem raiz nas aldeias. Mas ela achou ali no lavrado o solo ideal para plantar ela. O mesmo campo que o indígena caçou, o que o boi ocupou para segurar as fronteiras, que o nordestino subiu para trabalhar na roça, a melancia encontrou seu espaço para ser cultivada. Essa é a última camada de um estado que se faz de camadas. E é esse sistema de camadas que me fez bater numa coisa quando eu fui construir esse episódio. Quando eu fui pesquisar sobre a comida de Roraima, eu encontrei mais reportagens e livros recentes do que artigos acadêmicos e estudos mais aprofundados. A gastronomia de Roraima tem bem menos estudos publicados de quem estudou a fundo, a sério, do que outras regiões do país. Tem prato de comunidade e jeito de comer de povos específicos que praticamente ninguém colocou no papel, ninguém documentou. E é uma pena, porque o Brasil é riquíssimo, muita coisa a gente não sabe, só quem vive ali sabe. Muito disso vive na memória de quem tá ali cozinhando e vai passando isso de mãe para filha, de pai para filho. Então eu faço um pedido, quem fez esse episódio agora é tu. Se você é de Roraima, me conta e deixa aqui embaixo. Qual é o prato, o ingrediente ou o modo de comer da tua comunidade que você nunca viu em nenhum outro lugar? O que você conhece que é só de vocês? Deixa aí o prato, ingrediente e cidade nos comentários. Porque a gente tá aqui para escrever e preservar essa cultura juntos. Nos vemos no próximo episódio.